quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica é uma ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar no controle, na perda de peso. A gente deve levar em consideração que essa é uma ferramenta que envolve riscos, envolve a necessidade de um preparo para que a sua execução seja feita de maneira segura e que eu possa aproveitar os benefícios dessa medida no curto, no médio e no longo prazo. Então, a gente tem que entender que a indicação da cirurgia bariátrica, ela pode ser considerada para um indivíduo que tem uma obesidade severa, uma obesidade mórbida, um IMC acima de 40, maior ou igual a 40, ou que tem um IMC acima de 35 com um comprometimento significativo na sua saúde, ou seja, tem uma hipertensão, tem um diabetes ou um pré-diabetes, uma esteatose hepática, uma sobrecarga articular, uma apneia do sono, ou seja, condições relacionadas ao excesso de peso que podem melhorar com a perda de peso. Mais recentemente, já existe um entendimento e uma liberação para cirurgias ditas metabólicas. São as mesmas técnicas cirúrgicas, mas podem ser empregadas em indivíduos com IMCs inferiores a 35 e acima de 30, que tenham diabetes. Uma vez que a gente sabe que essas cirurgias possuem mecanismos de controle da glicemia sustentáveis no longo prazo que também interferem nas complicações secundárias do diabetes. Quando a gente busca essa alternativa, a gente tem que pensar que é uma cirurgia que envolve uma série de outras questões, uma avaliação da situação emocional do indivíduo, para ver se ele tem condições, se ele está preparado. Essa pessoa ela tem que entender o que espera, como é que a vida dela pode mudar para bem, mas também ela vai ter que ter alguns riscos de controles de reposição de vitaminas, dependendo da técnica cirúrgica, eventuais complicações que podem acontecer, mas que hoje são previsíveis e na maioria das vezes são tratadas, e o sucesso ele é muito maior do que o fracasso se a pessoa tiver uma boa adesão terapêutica. E ele vai precisar da ajuda de muitos profissionais, profissionais de nutrição, profissionais da área de endocrinologia, da clínica médica, eventualmente cardiologistas, dependendo do risco cirúrgico, da idade, do comprometimento do sistema cardiovascular que esse paciente apresente antes da cirurgia, psicólogos ou eventualmente psiquiatras, profissionais de educação física. O cirurgião ele é um personagem importantíssimo desse procedimento, mas eu acredito que o suporte da equipe é muito importante. O cirurgião, na verdade, ele faz parte da equipe. Então ele pode primeiro ir no cirurgião, depois ir no psicólogo, depois ir no clínico, ou primeiro ir no clínico. Eu acho que essa ordem ela não é o mais importante. O mais importante é que a equipe tenha a condição de acolher o paciente e agir de uma maneira entrosada para juntar forças para promover um tratamento de excelência para a pessoa que está buscando essa alternativa como uma medida terapêutica para o seu problema. Bom, essa pergunta é uma pergunta instigante, mas vamos lá. Se a gente pensa que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta para auxílio na perda de peso, eu estou indo na contramão de uma técnica se eu proponho um ganho de peso antes da cirurgia. Na verdade, eventualmente a gente vê algumas situações, o sujeito tem um índice de massa corporal, por exemplo, de 39, e o seguro diz que ele tem que ter mais de 40 para ele poder operar. Aí eu mando esse paciente engordar para fazer cirurgia. Isso é uma coisa completamente fora de propósito, porque se ele ganha peso antes da cirurgia, ele pode trazer um risco maior para a cirurgia. Aquela hipertensão pode vir a descontrolar, eu posso piorar o controle do diabetes.
eu posso aumentar o diâmetro do meu fígado, né? E a gente sabe que o cirurgião, quando ele vai abordar a região do estômago, o fígado está muito próximo dessa região e, pelo contrário, a gente estimula muito a perda do peso antes da cirurgia, porque você tem uma redução do volume do fígado e você facilita o trabalho do cirurgião, facilita o trabalho do anestesista, a recuperação no pós-operatório é muito melhor, ou seja, é uma recomendação que vai contra qualquer bom senso, vamos dizer assim. Então, na hora da gente se colocar diante de uma situação como essa, existe uma forma até da gente entrar no convencimento da própria seguradora de que um índice de massa corporal, por exemplo, de 39, ele não é muito diferente de um índice de massa corporal de 40,5. Isso são limites arbitrários que, dependendo da característica da pessoa, a gente pode ter uma flexibilização na hora de tomada de decisão. E aí é que faz diferença, que faz toda a diferença um paciente comprometido com o tratamento, engajado com o tratamento e uma equipe atenta para entender esse questionamento e poder ajudá-lo até na hora de justificar um procedimento que sai um pouco daquela forma clássica, daquela pureza de autorização de um burocrata que fica atrás ali de um balcão com a caneta autorizando ou não o procedimento. Então esse é um recado que deve ser bem entendido. Não se deve ganhar peso antes da cirurgia. Pelo contrário, a gente vê muitos benefícios na perda de peso, mostra até que o paciente já começa a se adaptar a uma nova realidade de vida. Vamos lá. Lipoaspiração, cirurgia plástica não são ferramentas para perda de peso. São procedimentos que podem auxiliar na correção de detalhes. Ninguém vai perder muito peso com uma lipoaspiração de uma maneira segura. Na verdade, a melhor indicação para esses procedimentos, para a lipoaspiração, por exemplo, é aquela gordura que eu não consigo perder de jeito nenhum, mesmo que eu faça exercício, que eu me aplique na dieta, e aí eu olho para o lado, poxa, minha tia, meu tio tem essa gordurinha, uma gordurinha que tem um componente genético. Essa é a melhor indicação, que tem melhor resultado. A cirurgia plástica, ela também tem uma questão, além de estética, reparadora. Muitas vezes a pessoa perde peso e fica com um excesso de pele, e a cirurgia plástica ela pode ser realizada e trazer um benefício muito grande para a saúde e também para a autoestima dessa pessoa. E aí a questão da frequência de você fazer esses procedimentos, cada procedimento tem um custo. Você é submetido a uma internação hospitalar, a uma anestésico, uso de medicamentos, cicatrização, né? Então, quanto mais você submeter a esses procedimentos, mais risco, mais custo você vai ter, né? E aí é interessante avaliar até que ponto existe aí uma insatisfação da pessoa com a sua imagem corporal e até que ponto ela pode cometer algum exagero na prática desses tratamentos, né? Então, o paciente que é submetido a uma cirurgia plástica, por exemplo, ele tem que fazer um risco cirúrgico na lipoaspiração também. Você tem que avaliar se ele está bem do ponto de vista cardiovascular, metabólico, para ser submetido a um estresse cirúrgico. Se você começa a fazer isso com muita frequência, cada vez que você for fazer, você vai ter que fazer uma avaliação clínica para você não ter um risco maior do que o benefício. E uma questão delicada nesses procedimentos também é o que é um bom resultado. Por exemplo, uma cirurgia de vesícula, um bom resultado, eu tirei a vesícula, melhorei as cólicas, está resolvido. Uma cirurgia de apêndice, a mesma coisa. Agora, uma cirurgia plástica, existe um tanto quanto de subjetividade. Eu posso achar que ficou bom, de repente o meu vizinho achou, não ficou tão legal, o médico não ficou satisfeito, a minha mãe achou que não ficou muito legal, ou seja,
não existe assim, um padrão que sirva para todo mundo. Então, cirurgia plástica, eu costumo dizer que é uma cirurgia a gente tem que ter muita sensibilidade, tem que ter um pacto entre o cirurgião e o paciente. O cirurgião tem que informar muito bem o paciente o que ele pode ter de expectativa, um gerenciamento de expectativa, para ele não esperar que ele vai ter um resultado, de repente não era aquele resultado, a cicatrização. Então a gente tem que pensar nisso tudo, porque isso envolve autoestima e envolve a imagem corporal também, que muitas vezes as pessoas podem perder um pouco a mão nesse olhar.